O seu clamor chegou a mim, estou aqui. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar sua fé até desistir. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo. Acalma esse vento forte e te ajuda a prosseguir. Como ajudei os meus servos de outrora, não abandona quem clama e chora. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim te ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião e guardo ele seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você irá cantar. Confia, vá em frente, não desista, não se entregue. Veja a bandeira da vitória que te ergue. Eu te abençoo, te ajudo e te liberto. Toda tempestade eu faço acalmar. Eu sou o seu Senhor e te ajudo toda hora. Quem é contra ti vai comunicar sua vitória. Eu te abençoo, ninguém pode intervir. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim te ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, eu estou na sua frente, sou seu guardião e guardo ele seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você irá cantar. Você irá cantar. Você irá Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, somos graça, obrigado por Deus, possamos estar aqui reunidos para louvar, honrar, de novo, te pedir, Senhor, uma bênção especial, Senhor, por cada nome que foi citado aqui, Senhor. Deus, Pai de Deus, tu sabe, Senhor, a situação de cada um. O Senhor possa estar visitando cada um, o Senhor possa estar preparando, Senhor, o tratamento, o consolo para essas vidas, Pai. O Senhor sabe, Senhor, que a nossa saúde é tão difícil, Pai. O Senhor tem misericórdia, o Senhor abre portas, o Senhor providencia caminho, o Senhor tudo, Senhor, de cada um, Pai. Essas pessoas, Senhor, possam ser alcançadas, Senhor, por tua misericórdia. Conforte, Senhor, os nossos corações, as nossas famílias, tudo, Senhor, de cada um de nós, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. E mais uma vez eu te agradeço, porque nós possamos poder estar aqui, Senhor, cultuando o Senhor a ti, Pai. Nos abençoa, nos livra, nos guarde do mal, nos dá um dia, Senhor, na tua presença. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
nós vamos pensar nesse momento na condição de pecador. Seria bom os irmãos lerem os capítulos 1 e 2 do livro de Romanos. O capítulo 1 e 2 ele vai falar sobre uma série de pecados que vinham sendo cometidos, principalmente pelas nações pagãs, por aqueles que não eram judeus. E aí Paulo chega em um determinado momento, e os pecados que estão lá são pecados extremamente graves, pecados monstruosos. E aliás, pecados, aquela lista de pecados, principalmente no capítulo de número 1, aquela lista é uma lista que nos agrada muito, e que evangélicos adoram aquela lista para poder falar também que aqueles que praticam aquele tipo de pecados são pessoas que não têm mais solução, são pessoas que Deus não ama, são pessoas que nós devemos nos afastar delas e que nós não devemos manter nenhum tipo de comunhão com elas, e são pessoas normalmente que são julgadas por parte dos evangélicos. E aí Paulo, no capítulo número 3, Paulo tem eu tenho a mesma visão que ele dá ao apóstolo Paulo, eu tenho a mesma, pelo menos isso a gente concorda. E veja bem, lá tem uma lista de pecados gravíssimos. E quando Paulo fala que aqueles pecados não eram pecados propriamente daqueles judeus, que eram pecado dos outros, isso encheu de vaidade e encheu de soberba os corações dos judeus. É por isso que Paulo escreve no capítulo número 2. É por isso que está aí esses versículos. E aí quando Paulo olha para o coração dos judeus, quando Paulo olha para os corações daqueles que eles estavam, Paulo diz: "Ei, o que está acontecendo com vocês?" Aí Paulo começa a fazer algumas questões, ele começa a colocar algumas questões aqui que são importantes, ele faz até perguntas. No versículo 9 ele diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Olha, pergunta: temos nós que somos judeus qualquer vantagem? Não de forma, Paulo diz não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, o pecado, a prática do pecado não é restrito apenas a determinados grupos da sociedade. A prática do pecado não está reservada somente àqueles grupos que nós selecionamos e que nós temos na nossa cabeça, e nós até elegemos como pessoas que não podem usufruir da graça de Deus. Paulo diz: olha, não é isso? Paulo diz, aí Paulo vai dizer no versículo número 10, como está escrito: não há um justo, não há sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. E aí o versículo 13 diz: a garganta deles é sepulcro aberto, como a língua urna e engano, veneno de víboras está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Versículo 15: são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, e não há temor diante de Deus, diante dos seus olhos. Olha que coisa extraordinária. Até um pouco mais, olha que coisa. Primeiro Paulo vai desmontar a soberba que está no coração dos judeus. Aqueles pecados eu não cometo, aqueles pecados eu não cometo, aqueles pecados eu não cometo. Mas Paulo diz: vocês não cometem aqueles pecados. Mas há uma série de pecados que vocês cometem, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. E aí Paulo começa fazendo as perguntas: temos nós qualquer vantagem?
diz em melhor situação? É a segunda pergunta. Estamos em melhor situação do que a situação daqueles que vivem em pecados? Lá no capítulo 1 de Romanos, pecados gravíssimos. Estamos acima deles? Somos melhores do que eles diante de Deus? Outra pergunta. Outra pergunta. Somos mais excelentes do que eles? Paulo está perguntando. Paulo vai responder. Paulo está dizendo: olha, os pecados, Paulo enumera os pecados que eles cometiam, que são pecados para nós, pecados horríveis. Se você quer entender um pouco do que está sendo tratado aqui, quando você tiver a oportunidade, leia capítulo 1, capítulo 2 de Romanos. Temos nós qualquer vantagem? Estamos em situação melhor do que a deles? Somos mais excelentes do que eles? Versículo 9. Então, será que nós, judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? Paulo diz: de modo nenhum. Já mostrei que todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado. Atentem bem para o que o apóstolo Paulo diz. Não somente eles que praticam aqueles pecados, mas também nós que não praticamos aqueles mesmos pecados, mas praticamos outros. E o Paulo enumera que os pecados que os judeus cometiam e que nós cometemos, Paulo diz: nenhum de nós podemos nos julgar superiores àqueles que cometem e vivem debaixo do poder do pecado. Nós estamos vivendo um momento de carnaval, e era muito comum, e ainda é muito comum hoje nós ouvimos sermões sobre carnaval, e esculachando o povo que está lá fora. A questão não é o que está lá fora, a questão que Paulo vai colocar é exatamente isso: nós somos superiores a eles? Somos mais excelentes do que eles? Paulo vai dizer: de modo nenhum. Vai um pouquinho mais adiante. O que significa estar debaixo do pecado? O que significa estar debaixo do pecado? E aí, examinando alguns teólogos, alguns comentaristas, o dominante em todos eles é o seguinte: permanecer sob o domínio do pecado é viver sob os valores do pecado. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 10. Veja bem, como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Paulo não está falando daqueles pecados, Paulo vai falar sobre justiça. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele não se colocava na situação de pessoas justas. Nem ele se coloca. Ele vai dizer: olha, não há um justo sequer. E isso nós encontramos lá no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías fala sobre isso. O profeta Isaías diz que as nossas justiças diante de Deus elas são comparadas a trapos. Comparado a trapos. Então, a nossa justiça diante de Deus, ela não tem o peso que nós às vezes imaginamos ter. Porque a nossa justiça, ela vai se basear dentro dos nossos critérios. Então, Paulo diz: olha, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E ele continua: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Em alguns momentos, mesmo como salvos, mesmo como crentes, nós nos tornamos inúteis no reino de Deus. Eu poderia
enumerar uma série de atitudes, uma série de coisas que nós fazemos e que essas coisas elas são inúteis diante de Deus, tornam inúteis. Nem tudo aquilo que nós fazemos religiosamente são aceitas por Deus. Algumas coisas que Deus até ignora. O profeta Isaías também ignora. Esse povo honra com o quê? Com os lábios. E o coração o quê? Como é que nós prestamos nosso culto a Deus? Será que os nossos corações estão inclinados a Deus? Será que no momento que nós estamos aqui, nós conseguimos nos desconectar com todos os nossos afazeres cotidianos para estarmos cultuando a Deus em espírito e em verdade? Se conseguimos isso, graças a Deus. Se não conseguimos, nós temos que lutar para que nós não prestemos o culto somente com os lábios, mas nós prestemos o culto também com o coração. Paulo diz, olha, todos se tornarem mudos e não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Aí Paulo vai dizer, a garganta deles é sepulcro aberto, como a língua urna e engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheias de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Se você pegar essa lista aqui, compare com a lista de Romanos capítulo 1 e capítulo 12, você vai ver que a lista é diferente. Por que isso? Por que essa lista ela é uma lista diferente? Porque o pecado ele é muito abrangente. O poder do pecado, aqueles que vivem debaixo do poder do pecado, a abrangência dele é muito grande. Há coisas que para nós não são pecados, mas para Deus são. Às vezes a gente pode imaginar que a gente está caminhando de forma tão segura e cometendo pecado, imaginando que nós não cometemos pecados. É por isso que lá no livro de Levítico nós temos o pedido de perdão de pecados pelas mais variadas formas de pecados. É por isso que nós vamos dar o pecado por ignorância. É por isso que nós vamos dar o pedido de perdão por pecados involuntários. O pecado por ignorância, o pecado involuntário, pode ser que às vezes seja algo que reinam, às vezes, em nossos corações, em nossas vidas. Mas não cabe naquela lista de Romanos capítulo 1, mas é pecado. É pecado. Adianta um pouquinho mais. E aí vamos ver o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Olha lá, primeiro, nós somos justificados enquanto pecadores em nós mesmos. Enquanto nós nos justificamos em nós mesmos, nós nos tornamos inúteis. Os nossos pecados não podem ser justificados por nós mesmos e em nós mesmos. Eu não pratico aquele pecado porque eu sou crente, eu não pratico aquele pecado. Quando eu uso essas expressões, eu estou dizendo o seguinte, que eu sou justo pela minha própria iniciativa. Você não é justo pela sua própria iniciativa. Você não é santo pela sua própria iniciativa. Quem te justifica e quem te santifica é Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E Deus disse para o povo de Israel e diz também para nós, sede santos porque eu sou santo. Paulo disse que ninguém é justo, ninguém nesse mundo é justo. Por mais que nós pratiquemos a justiça, sempre vai ficar faltando algo. Sempre vai ficar faltando uma medida. E Paulo diz, nós não somos justos o suficientes para chegarmos diante de Deus e alegar para Deus, Deus, o Senhor tem que me aceitar porque eu sou justo. Quando nós estabelecemos nós mesmos como regra de justiça,
nós passamos a sentar na cadeira de Moisés. Olha o que acontece: uma mulher é apanhada em adultério. Essa mulher é arrastada pelas ruas principais daquela cidade, e ela foi trazida e colocada na presença de Jesus por aquele número representativo de homens. E quem estava presente ali, irmãos, não era qualquer homem. Os que trouxeram aquela mulher até a presença de Jesus foram os sumos sacerdotes, os sacerdotes, os líderes religiosos da época, os fariseus, as pessoas que se julgavam as pessoas mais corretas. Trouxeram aquela mulher até a presença de Jesus e colocaram aquela mulher e fizeram a pergunta para Jesus, dizendo para Jesus: Senhor, a lei de Moisés manda que esta mulher seja apedrejada, e tu me dizes? A lei de Moisés mandava fazer isso mesmo. Mas lembra-se das lições que nós estamos estudando. A lei de Moisés determinava sim. Mas o povo de Deus, ao invés de evoluir, aquele povo começava a criar determinadas situações para o bem-estar deles. A lei realmente mandava que as mulheres que fossem apanhadas em adultério fossem apedrejadas, mas não somente no original, na lei original, não era somente a mulher. A Bíblia diz que a mulher e o homem que fossem apanhados em adultério deveriam ser trazidos até a presença dos sacerdotes, e essa mulher e aquele homem deveriam ser mortos, apedrejados. Olha o que eles fizeram com a lei no decorrer do tempo. Ao invés deles tratarem as pessoas com amor, ao invés deles entenderem que Deus tinha outra proposta muito mais vantajosa e muito mais acolhedora do que o que eles tinham no início, o que eles fizeram? Eles pegaram aquela lei, transformaram aquela lei, adaptaram aquela lei. Adaptaram o quê? Adaptaram aos seus princípios. A lei botou o homem e a mulher. Cadê o homem? Só que Jesus nos julga segundo os nossos princípios. Jesus nos julga da maneira como nós julgamos. Jesus não se assentou na cadeira de Moisés, embora em muitas oportunidades ele tenha sido tentado. Jesus então disse para aqueles homens: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nesta mulher. Ele não está falando para qualquer um. Ele está falando para gente importantíssima, para gente que entendia de religião, para gente que lia o Antigo Testamento, para gente que conhecia o Antigo Testamento, igual eu sou o Tiago, alguém que era capaz de recitar o Antigo Testamento quase na sua integridade. Ele está falando de alguém que lia muito, estudava muito. Ele está falando para líderes, pessoas importantíssimas da sociedade. Ele diz: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nesta mulher. E Jesus se abaixa e começa a escrever naquela hora. E aqueles homens vão olhando o que está escrito ali, diz a palavra de Deus, que eles vão se retirando, e chega um momento que não tem mais ninguém. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê teus acusadores? E ela responde: Senhor, não estão aqui. Não estão. Jesus disse para aquela mulher, Jesus agora vai dizer para aquela mulher: vai e não peques mais. Você não deve cometer o mesmo pecado que você cometeu. Mude de vida. Você agora tem uma outra perspectiva de vida. Jesus acolhe aquela mulher, embora ele não aprove o seu pecado. Que
que Paulo está nos dizendo, irmãos? Paulo está nos dizendo que, primeiro, todos nós pecamos. Todos pecaram e constituídos ao plano. Em segundo lugar, Paulo está nos informando que todos nós carecemos da graça de Deus. Em terceiro lugar, Paulo está nos informando que todos nós, não cometemos determinados tipos de pecados, mas cometemos outros tipos de pecados. E Paulo está dizendo, por isso vocês estão perdidos? Paulo diz, não. É a graça de Deus. Paulo diz, o que nós temos que fazer é confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não somente perdoar os nossos pecados, mas também nos purificar de toda e qualquer injustiça. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida.